Modulação em frequência. Disciplina Controle e Automação de Processos. Professor Renato Dutra Pereira Filho. Existem duas maneiras para modular um sinal de alta frequência ou portadora. Por modulação em amplitude AM e modulação angular ou exponencial. A modulação em amplitude consiste na variação da portadora enquanto a frequência permanece constante. A modulação angular ou exponencial pode ser subdividida em dois outros tipos. Modulação em frequência FM ou modulação indireta, que transmite informações por meio de uma portadora, variando sua frequência instantânea, e a modulação por fase, ou modulação indireta, que é um tipo de modulação analógica que se baseia na alteração da fase da portadora de acordo com um sinal modulado. A diferença entre a modulação AM e angular se dá pelo fato que durante o processo de modulação AM mantém-se a frequência constante e com amplitude variando. Já na modulação angular, varia-se o período ou ângulo, mantendo a amplitude constante. A modulação em frequência é largamente utilizada na transmissão de música e voz, rádio bidirecional, sistema de gravações em fitas magnéticas e algum sistema de transmissão de vídeo. As desvantagens dos receptores FM é de apresentarem efeito de captura. Esse efeito ocorre se existem dois ou mais sinais de FM emitidos na mesma frequência. O receptor irá responder ao sinal de maior potência e ignorar os de menor. Processo de modulação. A FM se dá diretamente sobre o oscilador modulador, sendo que este gera a frequência da portadora e realiza a modulação ao mesmo tempo. Na figura 1, temos um oscilador modulador usado na modulação direta, onde L1 é a bobina e D1 e D2 os diodos de capacitância variável. A capacitância de D1 e D2 varia em função da tensão do sinal modulante Fs, aplicado na entrada do oscilador modulador. Quando uma tensão é aplicada com amplitude variável de baixa frequência no ponto A, há variação na capacitância da junção dos diodos, provocando também uma variação na frequência central do oscilador modulador. A figura 2 nos mostra o desvio da portadora para 3 tons da mesma frequência, mas com amplitudes diferentes. Pode-se observar que a frequência varia na saída entre 96.525 MHz e 96.475 MHz, provocando uma variação total de 50 kHz. Neste caso, a frequência irá de um extremo ao outro, a uma velocidade de 1000 vezes por segundo, determinada pela frequência do sinal modulante. Há duas possibilidades quanto ao desvio da portadora e à velocidade com que isso ocorre. Se a frequência do sinal modulante for reduzida para a metade, mantendo a mesma amplitude, o desvio será o mesmo, só que a portadora irá deslocar-se com a metade da velocidade. Se a amplitude do sinal modulante for reduzido pela metade, mantendo a frequência inalterada, o desvio será reduzido pela metade e a velocidade será a mesma. Na modulação em FM, o desvio da portadora ΔF só depende da amplitude do sinal modulante, independe da frequência Fs. Como pode-se observar na modulação direta, o desvio depende da amplitude do sinal modulante e da sensibilidade ou constante de proporcionalidade, sendo assim, ΔF igual a K vezes ES, onde o ΔF é o desvio da portadora, quando a mesma se desloca para mais e para menos em torno da frequência central F0. K é a sensibilidade do modulador expressa em Hz por volt, e o ES, a amplitude do sinal modulante, aplicado na entrada do oscilador modulador. Índice de modulação. O índice de modulação está relacionado com o desvio da portadora ΔF e com a frequência do sinal modulante Fs, onde temos B igual a ΔF sobre Fs. B é o índice de modulação em FM.
ΔF é o desvio ou variação da frequência da portadora em Hz, e o Fs é a frequência do sinal modulante em Hz. Nos equipamentos de transmissão de FM que operam na faixa de 88 a 108 MHz, só é permitido pela Anatel um desvio de aproximadamente 75 kHz. No caso dos equipamentos de transmissão de TV, o desvio permitido é de aproximadamente 25 kHz. A frequência transmitida por ambos é de 15 kHz. Análise matemática da modulação em FM. Na modulação de FM, durante o processo de modulação, surgem infinitos pares de bandas laterais ou raias, posicionadas de ambos os lados da portadora. Na figura 3, mostra a formação das bandas laterais e o espaçamento dos pares de raias. Nessa modulação, são geradas bandas ou raias de diversas ordens, onde J0 é a portadora e J1, J2, Jn representam os pares de bandas laterais, de primeira, segunda, N ordens. Nem todos os pares têm amplitude suficientemente alta para serem considerados bandas passantes. Para a determinação da amplitude e a quantidade de pares de bandas laterais posicionadas ao longo do espectrômetro de radiofrequência, utiliza-se a série de Fourier e a função de Bessel. Para evitar complexidade, usa-se gráficos e tabelas para a determinação do espaçamento e amplitude das bandas laterais. Se não houver modulação, só irá aparecer na saída do oscilador modulador, a portadora J0, com amplitude máxima. À medida que se aumenta a amplitude do sinal modulante, começam a surgir bandas laterais, de diversas ordens. Se aumenta-se continuamente a amplitude do sinal modulante, observa-se que a amplitude da portadora diminui na mesma proporção. Chegará um momento que a amplitude da portadora chegará a um valor nulo e desaparecerá. Se o nível do sinal modulante for aumentado, ela voltará a aumentar novamente. O mesmo acontecerá com as bandas laterais de primeira ordem. A amplitude da portadora vai aumentar novamente até atingir um novo valor, inferior ao anterior, e voltar a diminuir até atingir um novo ponto nulo. Se a amplitude do sinal modulante for aumentada com frequência constante, o desvio da portadora aumentará, implicando diretamente em um aumento no índice de modulação B. A figura 4 mostra o gráfico da função de Bessel. No gráfico, o eixo vertical plota os valores do coeficiente Z e, no eixo inferior, os valores do índice de modulação B, e acima dele, o segundo eixo horizontal de amplitude de nulo da portadora e das bandas laterais. Pode-se observar a amplitude da portadora de alguma das bandas laterais variam acima e abaixo do eixo zero. Quando a modulação não existe, B igual a zero, a portadora atinge o seu valor absoluto, à medida que aumenta-se o índice de modulação e a amplitude do sinal modulante, enquanto a amplitude da portadora J0 diminui, ou seja, cortando o eixo zero com um B de aproximadamente 2,4. Se o valor de B continuar a aumentar, a amplitude irá atingir seu valor máximo negativo e, cortando novamente o eixo zero, atingirá o seu valor máximo positivo. A evolução da amplitude da portadora, no gráfico de Bessel, assemelha-se a uma onda senoidal amortecida, começando com uma amplitude máxima e diminuindo à medida que aumenta o índice de modulação, a linha tracejada no gráfico. Isso acontece também com algumas das bandas laterais, principalmente as de primeira e segunda ordem. Quando não existe modulação, suas amplitudes são nulas. À medida que o índice de modulação é aumentado, elas aumentam de amplitude, tendo uma evolução semelhante à da portadora. Amplitude e espaçamento das bandas laterais. Para determinar a amplitude absoluta da portadora, multiplica-se a amplitude não modulante pelo coeficiente Z, tirado do gráfico de Bessel. Na figura 5, mostram alguns desses valores do coeficiente Z. Supõe-se uma portadora não modulante, na saída do oscilador modulador,
como mostrado anteriormente na figura 1, com uma amplitude de 180. Para determinar suas amplitudes para o índice de modulação B igual a 2, deve-se multiplicar a tensão de 180 pelo coeficiente Z. Observa-se com os cálculos que para as bandas laterais de primeira e segunda ordem tem amplitude superior à da portadora. Se a modulação for simétrica e sem distorção, todos os pares de cada banda lateral devem ter a mesma amplitude. Separação entre canais e faixa de guarda. A Anatel, órgão normativo do governo federal, que cuida do setor de telecomunicação no Brasil, estabeleceu a distribuição dos canais de radiodifusão para fins comerciais. A fim de evitar interferências, as emissoras operam em um raio mínimo de 100 km, com influência mútua, espaçamento mínimo igual ou superior a 200 kHz. A faixa para emissoras FM ocupa um intervalo de 200 MHz, onde é possível posicionar 100 canais de 200 kHz, ou 100 emissoras numeradas de 201 a 300. O espaçamento de 200 kHz permite uma separação sem interferências entre as emissoras, mesmo ocorrendo um desvio exclusivo, ou ainda, quando a frequência central da portadora F0 sofrer uma variação além do previsto, fica assegurado que não haverá interferência entre elas. O desvio máximo permitido na modulação em FM é de aproximadamente 75 kHz, ocupando uma banda passante de 150 kHz. O resto da banda é usado com faixa de guarda. A figura 6 mostra o intervalo ocupado pelo canal e faixas de guarda. O intervalo entre as emissoras existe para evitar que um possível desvio exclusivo acabe causando interferências, sobrepondo os canais. Para isso ser evitado, não deve-se aplicar na entrada da modulação sinal modulante, cuja amplitude provoque um desvio além dos 75 kHz. Além de interferir, um desvio exclusivo também provoca uma forte distorção no sinal transmitido. Transmissor de FM. O transmissor de FM representa um diagrama básico para operar na faixa FM comercial. Está dividido em 3 partes: oscilador modulador, cadeia de multiplicadores de frequência e amplificador de potência de RF. A figura 7 está representando esse diagrama. Oscilador modulador. Usado na modulação em FM, tem 2 funções: gerar a frequência central da portadora e modular essa portadora em frequência. O sinal modulante FS é aplicado diretamente sobre os diodos, que fazem parte do circuito do oscilador livre, provocando uma variação na capacitância da junção, variando também a frequência gerada por ele. A grande qualidade do oscilador livre é que ele proporciona um grande desvio, boa simetria, linearidade e baixa distorção do sinal modulante. Entretanto, o oscilador livre representa uma péssima estabilidade na frequência da portadora. Para corrigir esse problema, usa-se um segundo oscilador controlador, com boa estabilidade de frequência e não pode ser modulado. Na figura 8, o conjunto oscilador-modulador é formado por um oscilador livre, um oscilador controlado e por um controlador de fase ou detector de erro. A modulação é feita diretamente em cima do oscilador livre, através da variação da capacitância da junção dos diodos. Na saída da modulação livre, é retirada uma amostra da portadora modulada, F1, sendo aplicada a entrada 1 do detector de erro. Na entrada 2, é aplicada a frequência F2, gerada pelo oscilador controlador, com alta estabilidade, onde elas são comparadas. Quando F1 sofre uma variação, essa é detectada no detector de erro, e tem-se uma tensão contínua proporcional ao erro F1 e F2. A tensão VCC é aplicada na junção dos diodos, que fazem parte do oscilador livre, corrigindo a variação apresentada por F1,
de maneira a F1 e F2 voltarem a operar na mesma frequência. Com o processo de utilizar dois osciladores sincronizados, consegue-se uma modulação com baixo ruído, desvio linear com baixa distorção e boa estabilidade de frequência, sendo por isso muito empregado na modulação de FM. Quanto menor for o desvio do oscilador modulador, melhor será a qualidade da modulação. Os multiplicadores de frequência. Os multiplicadores de frequência têm como função converter a frequência na saída do oscilador modulador para a faixa de 88 a 108 MHz e o desvio para mais ou menos 75 kHz. Na figura 9, tem-se um quadruplicador de frequência. O circuito de entrada formado por L1 e C1, ligado em paralelo, está sincronizado na frequência de entrada, e o circuito de saída, formado por L2 e C2, está sincronizado na quarta harmônica do sinal de entrada. Quando aplica-se na entrada do multiplicador uma frequência fx qualquer, na saída temos diversas frequências múltiplas inteiras de fx. A frequência na saída é selecionada pelo circuito sintonizado L2 sobre C2, se este estiver sintonizado na quarta harmônica de fx. Só será selecionada esta frequência. As demais harmônicas, assim como fx, serão eliminadas. Após cada quadruplicador, temos um amplificador, com o objetivo de elevar o nível do sinal para um valor desejado. Amplificadores de potência de RF. Os amplificadores projetados para operar em alta potência da faixa de 88 a 108 MHz empregam na saída circuitos ressonantes, sintonizados na frequência central da portadora do canal correspondente, com banda passante compatível com a transmissão em FM. Para potências até 100 watts, são usados amplificadores transitorizados, e para potências acima desses valores, são usados amplificadores valvulados. Os transmissores usados pelas emissoras de FM comerciais operam normalmente com potência muito elevada. Seu alcance está limitado a um raio de no máximo 120 km em torno da antena transmissora. Por mais que se melhore a potência transmitida, a qualidade do sinal recebido melhora muito pouco ou quase nada. Por outro lado, a potência presente na saída do transmissor de FM é constante e independe do índice de modulação, ao contrário da modulação AM. Neste, a potência de saída aumentava com o aumento do índice de modulação. A potência que foi transferida para as bandas laterais foi retirada ou fornecida pela portadora, pois quando uma diminui, a outra aumenta. Daí podemos concluir que a potência presente na saída de um transmissor de FM, com ou sem modulação, é sempre a mesma.